Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre as leituras que eu finalizei no mês de maio. E eu vou enfatizar bem o finalizei, porque ao olhar a capa deste vídeo você talvez tenha a impressão de que eu li muitos livros ao longo do mês. E isso não é bem verdade. Eu já tinha 3 leituras em andamento, uma delas desde fevereiro ou março, cuja conclusão foi agora no mês de maio. E eu estou falando destes 3 aqui. O Homem do Castelo Alto, As Variações Bradshaw e História do Novo Sobrenome. A primeira leitura concluída neste mês foi esta distopia, O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Infelizmente, esse livro não foi o que eu esperava. E eu digo infelizmente porque eu gostaria muito de ter gostado deste livro, porque ele é uma distopia, que é um gênero de que eu gosto bastante e que eu não lia há algum tempo. E também porque a premissa dele é muito interessante. Este livro especula como seria o mundo se o eixo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Nós vemos a divisão dos Estados Unidos entre duas potências. Um lado do país controlado pela Alemanha, o outro lado controlado pelo Japão. Como essa especulação é muito interessante, eu esperava um livro igualmente interessante. Mas achei o enredo muito arrastado, existem personagens demais num livro muito fino, então eles acabam não sendo tão bem trabalhados. Embora este livro seja cheio de acontecimentos, a impressão que eu tinha era que quanto mais eu lia, mais páginas me faltavam para concluir a leitura. Infelizmente, às vezes acontece e talvez seja em função das expectativas que eu tinha em relação a este livro que a leitura não foi tão prazerosa. Mas de todo modo, não significa que seja um livro ruim. Ele foi publicado pela editora Aleph com tradução de Fábio Fernandes. Depois eu concluí uma leitura muito agradável, As Variações Bradshaw, da Rachel Cusk, livro sobre o qual já existe vídeo aqui no canal. Vou deixar o link tanto aqui no box de descrição quanto aqui nos cards. E no vídeo eu explico mais detalhadamente porque eu gostei deste livro, porque apesar de ter gostado, ele não se tornou um favorito, mas resumirei brevemente sobre o que ele é. É sobre uma família que decide mudar a sua ordem, mudar os papéis sociais que marido e mulher exercem na casa. Então o marido pede demissão do emprego para cuidar da filha, enquanto a esposa aceita uma proposta de promoção e passa a se dedicar integralmente à sua carreira. No livro nós acompanhamos os reflexos dessa decisão, não só entre o casal, mas também perante outros membros da família, como por exemplo os pais deles. A propósito, caso você queira comprar algum dos livros que eu estou mencionando aqui ou qualquer outro produto na Amazon, deixarei meu link aqui de associado no box de descrição. Qualquer compra feita através dele se mantém no mesmo preço para você, mas eu recebo uma pequena comissão sobre as vendas efetuadas. Eu finalmente terminei A História do Novo Sobrenome, uma leitura que eu venho arrastando desde fevereiro ou comecinho de março. Para quem não conhece a tetralogia napolitana da Helena Ferrante, este aqui é o segundo volume. E justamente por ser o segundo volume, eu não tenho como entrar em muitos detalhes a respeito do enredo, porque eu posso dar spoiler para quem não leu o primeiro volume. Mas o que eu posso dizer é que se mantém aqui o mesmo núcleo básico dos personagens, ou seja, aqueles jovens do bairro de Nápoles. Na maior parte do livro eles estão aqui com uns 16 a 18 anos. O começo e o final desse livro eu achei muito bons, mas o meio eu sofri demais para ler. Uma boa parte desse livro é mocinha sofrendo porque o mocinho que ela quer quis outra pessoa. Eu não tenho paciência para esse tipo de drama, para essas sofrências. E me irritou também a atitude de algumas personagens, mas aí é um mérito do livro, porque a Helena Ferrante escreve muito bem, tanto que eu não estava gostando do enredo, mas ainda assim lia umas páginas, passava raiva com aquilo tudo, parava e retomava a leitura, porque a narrativa é muito boa e os personagens que ela constrói também são muito interessantes. Já dei uma folheada no terceiro livro e eu acredito que ele seja melhor do que este aqui, então eu sigo lendo a tetralogia. Eu li também um livro de contos do Haruki Murakami, publicados pela editora Alfaguara, com tradução de Rika Hashimoto. É o escritor japonês mais aclamado da atualidade e de quem eu não conseguia gostar muito. Eu tenho um livro dele aqui que eu já tentei ler umas 6 ou 7 vezes, sem brincadeira. Mas por alguma razão, é um livro do qual eu não consigo me desfazer. Coisa que eu normalmente faço quando eu não gosto de um livro ou quando eu não tenho intenção de reler. Enfim, ele fica me olhando ali no cantinho da estante e eu sem coragem de encarar mais uma vez o estilo
maluco do Haruki Murakami, porque ele trabalha muito com o impossível, o improvável, o fantástico, e em alguns casos isso me incomoda, mas aqui nos contos eu gostei do estilo dele. Além destes elementos mais absurdos, fantásticos, existe uma outra característica comum entre boa parte dos contos aqui. Quase todos são narrados por um homem, e quase todos os dramas pelos quais esses moços passam envolvem uma esposa. Eu nunca vi tanto protagonista casado como eu vi nesse livro aqui. Outra coisa que me chamou a atenção foi que destes 17 contos, 16 deles são em primeira pessoa. E o único que não é em segunda pessoa. É muito difícil encontrar, seja livro, seja conto, com tu ou o você. E aqui existe um conto chamado Mensagem do Canguru, em que esse recurso foi utilizado de uma forma muito interessante. Esse livro, enfim, foi um bom jeito de perder o certo trauma que eu tinha do Murakami. Depois eu li, finalmente, um dos gigantes da nossa literatura nacional, vou colocá-lo de casta, ele não aparece na parede branca, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu achava uma falha na minha trajetória como leitora nunca ter lido este livro, porque eu gosto muito de literatura brasileira e eu gosto muito de livros clássicos. Então, como que eu nunca tinha lido algo tão emblemático para nossa literatura? Eu estou apaixonada pela narrativa do Graciliano Ramos. O enredo deste livro é bem conhecido, é a família de retirantes dentro do próprio Nordeste mesmo, tentando, não digo nem melhorar de vida, o que eles estão pretendendo ali é sobrevivência mesmo. Essa família é composta por pai, mãe, 2 filhos e a cachorrinha, a baleia. Eu fiquei muito feliz com essa leitura e muito orgulhosa por ter um escritor deste porte na nossa literatura. Esse aqui se tornou um favorito da vida. Depois eu li Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas, um livro sobre o qual já existe um vídeo aqui no canal também. Deixarei o link aqui embaixo e nos cards. E esse aqui é um livro juvenil a respeito de uma menininha que perdeu a sua mãe e, de alguma forma, encontra um consolo ao falar sobre a sua vida em cartas escritas para essa mãe que nunca vai lê-las. Nessas cartas a gente percebe que ela está com uma vida muito difícil, não só pela ausência da mãe, mas também pelos maus tratos que ela vem sofrendo por parte da família. Apesar de parecer triste, esse livro é uma história de superação. Vejam o vídeo e não deixem de ler o livro. E esse aqui foi publicado pela editora Palas, com tradução de Eliana Aguiar. Depois eu li outro livro sobre uma mocinha que está aprendendo a viver sem a sua mãe, que também faleceu, A Garota que Não Se Calou, da Abidaré. Aqui nós acompanhamos a Adune, com 14 anos, sendo obrigada a se casar, porque o seu pai precisa do dinheiro do dote. O maior sonho da Adune é estudar, e ela sabe que o caminho que o pai dela está planejando para ela vai atrapalhar a realização desse sonho. Ela é uma das melhores protagonistas que eu já vi. Ela é muito forte, determinada e muito justa também, porque não só consigo, ela não gosta de ver injustiças com outras pessoas também. Ela tem uma índole muito boa, um coração muito puro. Esse livro é escrito em primeira pessoa, com vários erros de português, seja de ortografia, seja de concordância, representando ali a falha na educação formal da Adune. Esse recurso me lembrou muito A Cor Púrpura, da Alice Walker. Embora lá o romance seja epistolar, narrado através das cartas da Celie, este aqui não é em formato de cartas. Esse livro tem uma estrutura meio de conto de fadas. A menina criada pelo pai, que não compreende os seus sonhos de mocinha e que sofre na mão não de uma, mas de algumas bruxas e que sonha, quem sabe, com a fada madrinha que venha a resgatá-lo. Como eu disse, eu gostei muito da Adune. Eu achei que ela é uma protagonista muito forte para um enredo tão previsível. Ele foi publicado pela editora Verus, com tradução de Nina Risse. Eu nunca falei nem no Instagram e nem aqui no YouTube sobre livros de que eu não gostei, mas eu preciso ser sincera nas minhas opiniões e eu realmente não gostei de Eu Não Sei Quem Você É, da Penny Hancock. Eu achei esse livro tremendamente arrastado e tem personagens muito incoerentes. Eu não estou falando aqui de uma das protagonistas que tem a prática muito diferente do discurso. Estou falando dos outros personagens que têm um discurso que segue e de repente muda. E não é uma coisa consistente para você ver que a pessoa aprendeu com algum erro ou que ela evoluiu. E o final deste livro contraria muito toda a fala feita ao longo do texto. Então, não só os personagens têm umas mudanças muito bruscas de atitude, mas também o rumo do livro. Aí eu percebi que eu falei mal do livro, mas eu não falei sobre o que ele é. Nós acompanhamos aqui 2 melhores amigas ali, amigas da vida toda, que têm a sua amizade abalada quando a filha de uma delas acusa o filho da outra de tê-la estuprado. O livro não é sobre estupro, é sobre os reflexos dessa acusação
na vida das duas famílias. Mas ainda assim, é um tema sério, delicado, que me parece foi tratado aqui de uma forma muito leviana. Mas enfim, eu sou o ponto fora da curva. No aplicativo da Tag, numa média que vai até 5, esse livro está avaliado com 4,3. Mas eu consegui fechar o mês com chave de ouro. Eu li finalmente Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, talvez o livro mais falado, mais festejado do ano de 2020. Eu não aguentava mais ouvir falar nesse livro. Mas tantas pessoas com gostos literários tão diferentes elogiaram essa obra que eu cheguei à conclusão de que sim, alguma coisa de muito bom deveria ter aqui. E realmente tem. A narrativa da Taylor Jenkins Reid me prendeu do começo ao fim. Eu li esse livro em 2 dias. Talvez se estivesse aí num período de férias, teria lido num dia só, tamanha a fluidez da narrativa da autora. Para mim não foi um favorito da vida, como eu vi que foi para algumas pessoas, ou um candidato a favorito do ano, mas foi sim uma experiência de leitura muito agradável, muito boa. A Evelyn Hugo é uma atriz já idosa, que resolve ditar as suas memórias para uma jornalista específica e tem que ser aquela jornalista que ela escolheu. E através dessas memórias dela nós acompanhamos não só a história da sua carreira em Hollywood, mas também a da sua vida pessoal e o quanto as duas coisas evidentemente estavam entrelaçadas. Pretendo fazer um vídeo sobre este livro e aí falarei em mais detalhes sobre porque eu gostei, o que me incomodou para não ter se tornado um favorito, etc. O saldo final de maio, no fim das contas, foi positivo. Embora tenha tido algumas decepções, também ganhei um favorito para a vida, que foi o Vidas Secas, e tive 2 excelentes surpresas, que foi com Os Sete Maridos da Evelyn Hugo e As Variações Brady. E como já é de praxe aqui, eu vou mencionar a nacionalidade dos autores dos livros cuja leitura eu concluí em maio. Estados Unidos, Canadá, Itália, Japão, Cuba, Nigéria, Inglaterra e Brasil, que nunca falta nas minhas listas e que está tão bem representado por esse gigante da literatura neste mês. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir. Caso não seja um inscrito ainda, seja bem-vindo. Aproveite para se inscrever aqui no canal e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até breve, tchau!